rubro-negra, sejam bem-vindos, fiquem à vontade, porque o meu jogo inesquecível de hoje é um jogaço e com a lenda do futebol. Juan, é sempre um prazer ter você aqui na Flá TV. Prazer é meu, Flá TV que eu acompanho sempre. E podemos dizer que você nasceu no Flamengo, né? Chegou ao clube com 11 anos de idade. Conta um pouco sobre o início da sua carreira. Praticamente, né? Eu comecei muito cedo a frequentar o clube, né? Como sócio, né? Como um sócio normal. E comecei nas escolinhas ali dentro do Flamengo, ainda era no campo de terra, dentro da Gávea. Com 17 anos eu subi para a categoria de júnior, eu era juvenil ainda, mas me puxaram para jogar no júnior, no campeonato estadual. A gente foi campeão, eu fui muito bem. E aí depois de 2 meses já estava no profissional, né? Com 17 anos foi uma experiência incrível, porque era um garoto ainda e poder conviver com todos aqueles grandes craques que eram meus ídolos foi de muito aprendizado. E antes de você ser lançado para o mundo, você era o xodó, você ainda é o xodó da nação rubro-negra. Você imaginava que teria um crescimento tão rápido e esse carinho da torcida tão grande que é o Flamengo? Não, nunca imaginei. Sempre desejei, mas nunca imaginei, até porque a responsabilidade é sempre muito grande para todo jogador que joga no Flamengo. Comigo não foi diferente. E até você conseguir quebrar essa barreira de ser uma promessa para ser uma realidade, as coisas são difíceis, né? Encarei vários desafios, alguns positivos, outros negativos, mas pude crescer, né? Pude me estabilizar, principalmente dentro do Flamengo e ser um ponto de referência também. Juan, qual o seu jogo inesquecível? Então, por todos esses motivos, meu jogo inesquecível é o Flamengo e Palmeiras da final da Mercosul, né? O segundo jogo do Parque Antártica, porque foi um título que foi meu primeiro título de titular. Foi um título que foi minha afirmação, não só minha, como alguns colegas da minha geração. Depois daquele título ali, as coisas ficaram mais fáceis. Então, o primeiro jogo foi 4-3 no Maracanã, um jogaço, né? Claro, futebol uma outra época, um jogo muito mais aberto, né? Você marcou? Fiz o primeiro gol, é verdade. Muito mais voltado ao ataque. A dificuldade daquele campeonato ali foi porque o Palmeiras era a melhor equipe de futebol brasileiro, né? Tinha sido campeão da Libertadores, muitos craques, né? Alguns jogadores que em 2002 foram campeões mundiais, outros já tinham disputado a Copa do Mundo, Zinho tinha sido tetracampeão, então era um time muito forte, né? Muito parecido com o que a gente tem hoje dentro do Flamengo. E a gente, pelo contrário, era um time de garotos, né? A gente tinha sido campeão de júnior junto. Nosso time era mais ou menos aquele ali, né? O Reinaldo, eu, o Júlio César, Lê, o Rocha. E essa dupla Reinaldo e Lê, assim, dava muito certo ali no júnior, né? Eles fizeram muito gols. Só que o Rei, claro, quando você está na frente de Júnior Baiano e Kleber, 2 armários ali, você tem a tranquilidade e a frieza de dar um calcanhar. Acho que surpreendeu todo mundo, ninguém esperava naquele momento. Mas foi bonito. Aquele lance, aquele chute do Lê, assim, foi sempre o cartão de visita dele, foi sempre o ponto forte dele, tirar do goleiro. Mas também, quando você vê o Marcos pela frente, né, aquele monstro, não sabe se ele vai ter a frieza que precisava, mas ele teve, foi muito frio e deslocou, né? Acho que foi um golaço. O gol foi o gol de empate. empate, foi o gol que deu o título, né? Foi o gol que fez a gente não precisar jogar a terceira partida. Qual foi o atacante mais difícil de marcar nesse jogo? Eles tinham grandes atacantes, cara. Eu lembro que tinha o Paulo Nunes, né, que estava em excelente fase. O Asprilla, que era um craque colombiano. Acho que depois entrou o Osés ainda no jogo. São 3 jogadores que eram, na época, referências, muito difíceis de marcar. E, sim, a qualidade do time deles era muito grande. Atrás desses atacantes tinha o Alex, tinha o Zinho, tinha jogadores consagrados. Bola parada tinha o Júnior Baiano, que era um monstro. Então, assim, foi muito difícil mesmo essa final pra gente. E como você disse, o Palmeiras era um time muito bom. Como é que era o clima entre vocês? Que foi um jogo difícil, 4-3 no Maracanã, e estava indo para jogar fora de casa com o estádio lotado. Como é que era o clima? Então, a gente no primeiro jogo, eu lembro que a gente conversava entre a gente, a molecada, né? A gente dizia, cara,
primeiro jogo a gente tem que ganhar. No Maracanã a gente não pode perder, porque a gente tem que ir com alguma vantagem para São Paulo. Deu certo, ganhamos no Maracanã, né? A gente foi para São Paulo com confiança de ter tido a primeira vitória, mas a gente já sabia que era um campo muito difícil de jogar. O Palmeiras era muito forte no Parque Antártica, só que tinha a possibilidade de, se a gente perdesse, ter um terceiro jogo. Só que era unanimidade, assim, a gente pensar que, assim, se levar para o terceiro jogo, praticamente vai ser horrível pra gente, né? Então a gente tem que definir no segundo, fazer de tudo para ser campeão já nesse segundo jogo, e graças a Deus deu certo. O Flamengo terminou o primeiro tempo perdendo e no segundo já começou com a virada. Como que foi? O que foi dito? O que o Carlinhos falou para vocês dentro do vestiário? Mais do que ele disse, ele fez, né? Porque ele colocou o time totalmente para frente. A gente chegou um momento do jogo tá com o Reinaldo, Rodrigo Mendes, Caio, Iranildo, Leandro Machado, todo mundo dentro de campo. Uma coisa que era impensada naquela época de futebol. Ele colocou o time para frente, né? Sabia que a gente tinha aquela chance ali de empatar ou ganhar a partida. Eu acho que foi muito mérito dele também. E depois que o jogo acabou, como é que foi dentro do vestiário? Vocês pararam assim, meu Deus, a gente conseguiu. Um time tão bom, mas a gente conseguiu. Foi um alívio já no gramado, né? Quando o juiz apitou o final do jogo. Era uma pressão muito grande, então a gente, sim, foi emocionante. Muitos daqueles garotos, era o primeiro título, né? Jogando. Todo mundo pôde ser um pouquinho de protagonista naquela competição, né? Todos a molecada. 8 meses antes a gente estava sendo campeão de júnior, todo mundo junto, né? Esse mesmo time. E a gente comemorou muito, né? O torcedor do Flamengo estava presente, mas a gente sabia que na volta para o Rio ia ser uma grande festa. No vestiário também, eu lembro como se fosse hoje, o Célio Silva, a gente fez a corrente ali para agradecer, o Célio Silva pediu a palavra e ele já tinha sido muitas vezes campeão na carreira dele e deu um discurso meio que, sim, hoje a gente entende, fomos campeão, mas tem muita coisa para vocês na carreira, consciência, mas naquele momento a gente só queria comemorar porque a gente estava realmente muito feliz e foi assim que a gente viveu aquela noite. E Juan, agora eu queria que você falasse um pouco sobre o Carlinhos e sobre o elenco daquela época. O Carlinhos, assim, foi um dos melhores treinadores que eu tive na carreira, porque entendia perfeitamente o que significava jogar no Flamengo, o que um atleta precisava ter. Ele apostava muito nos jogadores da base, porque ele veio da base também, mas ao mesmo tempo que ele apostava, ele cobrava muito. Assim. Eu lembro de várias vezes que ele foi muito forte com a gente e precisava ser. Isso ajudou na nossa formação. A história dele com o Flamengo é linda, né? Seja como jogador, que já era um craque, seja como treinador, por todos os títulos que ele alcançou, pela simplicidade que ele era. E aquele grupo ali era um grupo até forte, porque, como eu falei, no primeiro semestre ganhou o Carioca, ganhou do Vasco bem. O time do Vasco também era um time muito forte na época. Tinha expectativa de fazer um bom brasileiro, mas chegava no Campeonato Brasileiro, naquela época o Flamengo sempre, por um motivo ou outro, não dava continuidade. As coisas, os problemas na época ficavam maiores e a gente não tinha bons rendimentos. Na Mercosul, como foi um torneio, era mais pontual, a gente conseguiu desenvolver bem. Eu lembro que a gente teve risco de não se classificar para a segunda fase, mas nos jogos mais espetaculares que eu fiz com o Flamengo, aí a gente ganhou de 7-0, se não me engano, da Universidade do Chile, classificou. Depois teve a saída do Romário, que também abalou um pouquinho o grupo, mas sim, o grupo foi se fortalecendo ao longo da competição, né? Foi ganhando maturidade, né? Foi aprendendo mais responsabilidade, jogadores novos, e combinou com o título. E o que você sente mais falta da rotina de atleta? Foi difícil se aposentar? Não foi difícil me aposentar, assim. Eu acho que aproveitei o máximo que eu pude da minha carreira, né? Realmente já estava no momento que fisicamente estava me desgastando muito essa rotina de jogador. O Flamengo, assim, pelo que eu entendia, já estava muito bem servido na minha posição, não tinha tanta necessidade como tinha até 2017, 2018 de eu participar dentro do campo, né? E juntou uma coisa na outra, minha contusão também que acelerou ainda mais esse processo,
e eu parei com a cabeça boa, mas sim, fui sempre na minha vida um jogador de futebol, vivi isso intensamente e não tem como negar que em alguns momentos me faz falta no sentido de participar, de estar junto com meus companheiros, de jogar grandes jogos, essa adrenalina, essa coisa que eu sempre fui acostumado a fazer, mas com a consciência tranquila que realmente era o meu momento de parar. Então, Juan, antes da gente finalizar, você pode mandar um recado para a nação rubro-negra? O recado sempre é o mesmo, né? Agradecer por todo o carinho que sempre teve por mim. Eu acho que eu vim da arquibancada, sei realmente quando eles são sinceros. Fico muito feliz de ter meu trabalho reconhecido por todos eles. Que eles continuem assim, apoiando ao time, aos novos jogadores, vivendo esse momento especial que nós estamos vivendo dentro de campo, ajudando o clube em todas as ações, ainda mais agora com essa pandemia, participando ativamente aí dos projetos e das ações que o clube tem feito, e que isso tudo vai passar, né? Vamos ficar fortes, que daqui a pouco o Flamengo vai voltar a dar alegria aos seus torcedores. E fiquem em casa. Fiquem em casa, principalmente. Juan, muito obrigada por esse papo, muito obrigada de verdade. Nação, a gente vai se despedindo por aqui. Até o próximo vídeo. Flá TV é mais Flamengo pra você.